Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido e distinto amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é João, ouvinte assíduo do teu programa. E a minha história, a história que eu quero te contar hoje, na verdade ela tem início com uma moda de viola, uma moda sertaneja, que foi gravada pela dupla tradicional Luizinho e Limeira. O nome dessa música é Pretinho Sabiá, uma música antiga que tinha uma parte falada. A parte falada da música é exatamente assim: até hoje ainda me lembro dos discursos do Dr. João. Se subir como prefeito, prometo de coração, vou mandar arrumar as estradas e a ponte do Ribeirão. Não há de faltar pros pobres escola, emprego, luz e pão. Prometeu até uma viola pros violeiros da cidade. Mandou matar 4 bois, distribuiu bebidas à vontade. Chamou o Pretinho Sabiá, que era seu amigo leal, e daquelas redondezas o maior cabo eleitoral. Pegue tinta e pincel, escreva em todo lugar, vote no Dr. João que a vida vai melhorar. Se eu vencer, te darei uma casa para morar. Daquele barracão imundo, sua mãezinha eu vou tirar. Foi a promessa, que fez o homem ao tal do Pretinho Sabiá, que fez o candidato a prefeito, pro Pretinho Sabiá. Foi a promessa que ele fez. Era exatamente assim a parte falada da música, Pretinho Sabiá. Aí na parte cantada, não vai dar para você cantar, né, Paulinho Boa Pessoa? Ô João, não, eu não vou cantar não, porque eu não conheço a melodia. Mas na parte cantada, a letra diz assim: escrevendo nas paredes pelas altas madrugadas, o Sabiá, o Pretinho Sabiá, com a friagem pegou uma gripe danada. Mas com a sua propaganda, o doutor vence a parada, deixando os adversários tudo de cabeça inchada. E na casa do homem eleito, agora prefeito, nessa noite de emoção, chegou uma senhora preta chorando, e para a empregada falou então: olha, avisa aí o doutor que se elegeu que o Sabiá está morrendo. Eu vim chamar o doutor João. Pede para ele para vir salvar o meu filho do coração. A empregada foi para dentro e voltou para a preta com esse recado: olha, o doutor mandou dizer que o carro dele está quebrado, que ele agora tem visita e ele não quer ser incomodado, mas ele promete que amanhã seu caso será estudado.
No outro dia, 6 pessoas carregavam o caixão do pretinho que morria na mais triste ingratidão. Em sua porta ficou escrito com o letreiro da ilusão: para prefeito de palavra, vote no Dr. João. E assim terminava a música. A música dessa dupla afamada, dessa dupla respeitada, Luizinho e Limeira, tradicional. Essa música marcou demais a minha infância, sabe, Paulinho? Marcou demais a minha infância. Isso me comovia tanto quando eu escutava essa música, rapaz. Uma moda de viola tão tocante. Eu ficava tão tocado por essa música. E toda vez que eu passava ali pelos altos da Vila Lavínia, eu me lembro do Negrinho Sabiá. E não é coincidência, não. Mas me lembro também do meu pai, da velha canção da dupla Luizinho e Limeira, que falava do Negrinho que tinha esse apelido e morreu por falta de atendimento médico, negado justamente pelo político doutor que ele ajudou a eleger para prefeito. Ah, meu pai amava essa música. Meu pai amava essa música. E meu pai também morreu muito jovem. Meu pai morreu com apenas 34 anos de idade. Segundo se disse na ocasião, se tivesse sido convenientemente tratado, meu pai teria sobrevivido para me ver crescer e dar netos para ele. O tempo passa, tudo muda, mas certas coisas, elas parecem que ficam para sempre, né? Nossa mente, Paulinho Boa Pessoa, é uma coisa engraçada. A nossa mente, ela trabalha por conexões, né? Você se lembra de um som, de uma palavra, um cheiro, uma imagem qualquer. E aí você liga aquilo que você se lembrou, talvez por um estímulo sensorial. Isso nos leva para lugares tão insuspeitados e bizarros que a gente nem acreditaria existir. Às vezes a gente até sai da dimensão em que nós estamos vivendo e acaba penetrando em mundos paralelos, onde cada coisa estranha acontece. Não é assim? É assim. Tem um livro chamado O Despertar dos Mágicos. Nossa, esse livro é belíssimo. De Pauwels e Bergier são autores do livro O Despertar dos Mágicos. Esse livro, ele conta a história do corvo que ficou louco por ter ultrapassado a dimensão do mundo em que vivia e entrado por engano na dimensão em que viviam os homens. Ele saiu do mundo dos corvos e entrou para o mundo dos homens. E de repente, ele que andava voando pelos ares, sabendo que os homens viviam grudados na terra, porque não podiam voar, ele perdeu a noção do espaço em que vivia e, em consequência de um nevoeiro, deu de cara com um homem no espaço. E ele, que sabia que um homem não pode voar, se viu frente a frente com um fenômeno inexplicável para sua mente de corvo. Um homem voador. Isso está no livro. Isso está no Como Nascem os Mágicos. Mas tudo me aconteceu naquele breve instante em que a figura pequenina do Negrinho Sabiá me veio à mente. Eu me lembrei da música tão tradicional, da música tão comovente, daquela dupla fantástica, Luizinho e Limeira. Puxa vida, que me tocou profundamente a alma e o coração. E eu estava passando ali, sabe, pelos altos da Vila Lavínia. E eu me lembrei do meu velho coleguinha de brinquedo. A gente tinha posto esse apelido nele justamente por causa da canção do Luizinho do Limeira. Não que ele tivesse alguma coisa a ver com políticos malandros que só prometem
e não cumprem, me perdoem o pleonasmo, mas sim porque ele era um negrinho de pernas finas, feito um sabiá mesmo, e vivia assoviando outra música da mesma dupla, uma valsinha, também do Luizinho do Limeira, chamada Caboclo Bizarria, que falava de um cara que nunca ficava triste porque sempre assoviava a mesma melodia. Aí é outra música. Você vê que eu sou fã, né, do Luizinho do Limeira. Puxei o meu pai. Esse negrinho de quem estou falando, em quem eu coloquei o apelido de Negrinho Sabiá, ele tinha uns 10 anos e ele era nosso colega de brinquedo. Aliás, a nossa principal brincadeira era empinar pipas. O Sabiá, ele era mestre em fazer pipa. Ele fazia cada pipa que subia, que era uma beleza. Fazia lindas e perfeitas pipas que a gente ia empinar nos terrenos vazios da rua. Era o que mais havia no local, longe dos fios de eletricidade, que também eram raros por aqueles lados. Um dia, eu me lembro bem da triste notícia. Aliás, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Eu tomei conhecimento. Recebemos a triste notícia de que Negrinho Sabiá tinha morrido. Mas como? Um menino como a gente, morreu como? Ele estava empinando pipa num terreno baldio e ele caiu num poço abandonado. O proprietário do terreno fez lá um poço e esqueceu de fechar. Coitadinho, ele estava lá empinando pipa. Nasceu mato na boca do poço e ele vinha empinando a pipa, correndo com a pipa. Não viu, pisou naquele mato, mas caiu dentro do buraco, um buraco profundo, um buraco imenso. Caiu lá embaixo no poço. Parece que o poço tinha aí 12 metros de profundidade. Tadinho. Encontraram o Negrinho Sabiá com o pescoço quebrado. Foi um desespero, porque a família o deu como desaparecido. E aí a família começou desesperadamente a procurar por ele. Diz que foi uma noite inteira acionar a polícia. A notícia era terrível. A notícia era uma verdadeira tragédia. E eu me lembro, sabe, da tristeza que foi para a vila, para o bairro. Lembro ainda do sepultamento, do dia do enterro do Negrinho Sabiá. Lembro do cortejo fúnebre passando bem em frente à minha casa. Eu era menino, mas eu chorei. Chorei porque o meu coração sentiu tanto aquela morte do Negrinho Sabiá. E eu fazia associação com Luizinho Limeira, lembrava da música que meu pai tanto gostava, lembrava da música que ele vivia assoviar. Foi muito triste. Só sei dizer que depois que o menino morreu, que a prefeitura limpou o tal do terreno, o terreno baldio, aquele poço abandonado foi fechado. Mas depois que aconteceu, é que o poço foi fechado. Mas, lamentavelmente, aqui se saiba, o dono do lote, o dono do terreno, sequer foi incomodado pela polícia. Pois, como eu já falei na ocasião, ninguém nem descobriu quem era, nem se investigou quem era. O menino era pobrezinho. Ninguém acabou punindo o dono daquele terreno. Ninguém. Porque ele merecia, porque ele era o responsável. Ele deixou irresponsavelmente o poço aberto. Aquilo virou uma armadilha para uma pessoa que passasse pelo lote, pelo terreno, como aconteceu com o Negrinho. Olha, tudo isso teria se tornado apenas uma história, como outra qualquer,
que acaba acontecendo, lamentavelmente, numa cidade grande, especialmente como São Paulo. Mas a coisa acabou tendo reflexos, porque não demora muito tempo e alguns moleques ali da Vila Lavínia começavam a contar, moleques que mudavam para lá, porque naquele tempo o bairro estava sendo povoado, então ainda tinha muito terreno baldio. Aqueles terrenos foram ganhando casas e foi chegando gente nova, morando gente nova. E os moleques novos que vinham para o bairro, que mudavam para o bairro, eles começaram a dizer coisas estranhas a respeito de um criolinho que sempre os convidava para soltar pipa no terreno aonde havia o poço abandonado. Aquele terreno era um terreno grande, o poço estava fechado, e como ele foi limpo pela prefeitura, a partir daí, o dono, que ninguém sabia quem era, passou a limpar o terreno. E aí aparecia ali um negrinho que chamava os outros meninos para irem empinar pipa. E isso durou pelo menos uns 2 anos, e todo moleque que morava ali contava a mesma história. O pretinho aparecia sempre por volta das 6 horas da tarde, que era a hora da Ave Maria. Eu me lembro perfeitamente que no rádio da minha mãe tocava a oração da Ave Maria, era a hora da Ave Maria. E os meninos contavam que aparecia ali um negrinho, e aí eles iam empinar pipa com o negrinho naquele terreno. Eu ouvia a história, eu ficava assim pensando nisso tudo, mas eu não acreditava. Se bem que eu não acreditava, mas ao mesmo tempo eu temia que eu evitava passar naquele terreno baldio, quer dizer, não era mais tão baldio, porque agora estava limpo, onde tinha um poço, porque no fundo eu tinha medo de encontrar com um menino que já estava morto. Eu sempre preferi dar uma volta assim mais longa para ir até o campo do 7 de setembro, jogar minha bola, empinar minha pipa, mas por aquele terreno baldio eu não passava mais. No entanto, sempre tem esse dia. No entanto, naquele dia eu fui jogar a bola no campo 7 de setembro. O pai de um menino me deu uma carona para me deixar perto da minha casa, e o pai do menino parou exatamente em frente ao terreno baldio. E aí, era mais ou menos por volta do horário. Eu fiquei com vergonha de dizer para o pai do menino e para o menino que eu tinha medo de descer ali, até porque ainda não havia escurecido, mas por volta de 6 da tarde. Não tinha escurecido e eu estava bem próximo da minha casa. Eu teria que caminhar o quê? Coisa de mais 2 quarteirões e meio eu estava em casa. Então eu desci ali e comecei a caminhar, mas com vontade de correr. Quando eu estava passando em frente ao terreno baldio, eu escutei o assovio. Lembra que eu disse a vocês que ele sempre assoviava uma música do Luizinho do Limeira? Gente, quando eu escutei o assovio, quando eu escutei aquele assovio, que eu olhei na direção do terreno baldio, eu vi uma pipa no ar. E sabe quando você sente que estão dando soquinho na linha da pipa, porque ela começa a galgar para frente, ela começa a se movimentar
de peito, quando você dá soquinho na linha, é como que se a pipa galgasse de peito avante. O assovio da música de Luizinho e Limeira, a pipa no céu, e quando eu olhei quem é que empinava a pipa, eu vi. Era ele. Era o Negrinho Sabiá. Meu Deus. Foi até bom que naquela hora eu não tive forças para correr, porque assim eu fui obrigado, sabe, a parar e a ficar vendo aquela pipa que voava no céu. E se percebia claramente que quem a empinava dava soquinhos com a linha. A pipa parecia construir um desenho indefinido no céu. Sei lá, dava-me a impressão de que talvez ela fizesse uma espécie de um coração no ar. Foi a impressão que eu tive. E ao seguir, mais ou menos pela lógica do ângulo em que estava a pipa no chão, ali naquele terreno, eu vi a silhueta do Negrinho Sabiá, enquanto eu escutava o seu assovio. Quando as minhas pernas ganharam força, foi que eu comecei a andar mais rápido em direção à minha casa. E houve um momento que eu cheguei até a correr. Mas eu também fui testemunha de que o Negrinho Sabiá aparecia naquele terreno. Não sei porquê, mas tais lembranças jamais me abandonaram. E hoje, meu querido amigo, vieram à minha memória 60 anos depois. Olha que tem tempo, hein? 60 anos depois. Talvez tenha vindo hoje mais vivamente à minha memória por causa de um menino de pele escura, também um pretinho, que bateu na janela do meu carro quando eu parei no sinal da rua Ipiranga com a rua Gaspar Conqueiro. Eu estava assim, tão absorto com essas memórias, que eu nem prestei atenção nele. Foi quando eu levei um susto. Ele bateu assim, sabe? Ele bateu no vidro do meu carro. Eu até levei um susto. Quando eu olhei para o menino que estava batendo no vidro do meu carro, eu vi o Negrinho Sabiá. A mesma cara do menino do Negrinho Sabiá. Imediatamente eu baixei o vidro e falei, pois não? Ele disse, compra bala. Eu nem importei e nem perguntei qual era o valor. Eu compraria aquela bala sim, como comprei. Eu tirei uma nota que tinha no meu bolso e dei para o menino. E ele falou em troco. Eu falei, não precisa troco. Fica com o troco. Eu acho que eu tinha isso na minha consciência, o desejo de ter ajudado aquele menino e eu não pude ajudar. Então eu, que já conhecia a música do Luizinho e Limeira, eu talvez tivesse ficado com a consciência pesada. Talvez eu pudesse ter dado um pouco mais de carinho e amor para aquele negrinho que eu conheci, lá na Vila Lavínia. Saí com o carro, e na medida em que eu saí com o carro, ainda pensando em tudo, parece que eu escutei o assovio.
Quando olhei pelo retrovisor, o menino tinha sumido. Na minha memória, só ficou a melodia que parecia que eu estava ouvindo. Eu falei, mas não é possível, o menino sumiu. O menino de quem eu comprei a bala sumiu. Eu peguei o carro e dei a volta. Eu não me conformei, porque eu olhei pelo retrovisor e não achei mais o menino. Eu peguei assim o carro, dei a volta no quarteirão e voltei na esquina. Quando eu voltei na esquina, cadê? Não tinha mais o menino de quem eu havia comprado a bala, para quem eu dei a nota sem pedir o troco. Olha, eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Mas eu fiquei com a impressão de que talvez eu tivesse visto de novo o Negrinho Sabiá. Ele era muito parecido. Muito parecido. E a melodia que eu escutei no assovio só podia ser da música Bizarria, de Luizinho Limeira. Muito bem, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, agradeço o carinho de vocês por ter acompanhado a minha história até aqui. Quem gostou pode curtir, manda o seu comentário, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E quem puder ajudar o Paulinho Boa Pessoa mandando aquele valeu demais, será maravilhoso. Meu nome, João Anatalino, eu agradeço demais. Obrigado por tudo.